Good day to all of you Bom dia and a a todos warm vocês welcome. e muito Big bem-vindos, welcome to grande all bem-vindo, pastors and their wives todos os pastores e suas esposas who are que attending estão a this assistir conference, a esta Build conferência number 2, Build número 2 and I'm sure that E you've been there tenho certeza in de the que vocês first estão conference, aí desde a and we primeira trust the Lord conferência today e confiamos no Senhor de que hoje to enlighten us, to poderá encourage us, to uplift iluminar us, e so elevar-nos that we can a know fim more de and more que about His saibamos purpose, His mais do plan seu propósito e seu plano for all of us pastors para nós in pastores these last days. nestes últimos dias. We are back again after a few months, Estamos novamente aqui depois de alguns and meses e I want to quero just encourage you. simplesmente because encorajar-vos We are porque going to have more estamos conferences, a even ter, next year. vamos ter mais conferências no And this próximo one ano is e esta follow-up é a of what we have continuação started daquilo que during the começamos first conference. na primeira conferência. So I believe that Por isso eu after creio que depois this desta set of conferences, deste we grupo will de be conferências edified seremos ready edificados, to prontos serve the Lord a servir ao Senhor in His plan no seu and plano in His will. e na sua vontade. So we pray today. Por isso Father, we thank you oremos. for this time. Pai, nós te agradecemos por We este trust in momento, the Holy Spirit confiamos no teu Santo to enlighten Espírito the word of para God to our nos hearts, iluminar os nossos because corações we com a want tua to know your palavra, will. porque queremos conhecer a tua vontade. Father, I pray for each one Pai, eu oro that por is cada listening and dos watching que estão a escutar e a this assistir conference, a esta conferência, that they will be edified, para que sejam strengthened, edificados equipped e firmados, to equipados do the work of the ministry. para fazerem a obra We do thank you. ministério. Nós te Thank you for agradecemos. your grace. Obrigado pela tua Thank graça. you for the ministry Obrigado pelo of the Holy ministério Spirit. do We Espírito pray, Santo. Father, Oramos, in the Pai, wonderful name of no Jesus. maravilhoso nome de Jesus. Amém. Right. Pois I would bem, like to speak to you gostaria de falar today convosco about hoje sobre sonship. filiação. Sonship. Filiação. To be sons Para sermos filhos no ministério. and No ministério. I want to E remind you that quero during our recordar-vos first conference, que durante a primeira conferência we have spoken nós about the falamos necessity sobre a to have our necessidade lives laid de ter as on nossas a vidas strong foundation. num And we have firme explained this fundamento. foundation, E explicamos I think, que esta fundação, detail. eu creio, explicamos em This detalhes. foundation that was laid by the O apostles. fundamento que foi deixado, colocado pelos We apóstolos, said that if e one dissemos embraces, que se alguém abraça a mensagem da cruz, he has to live deve viver accordingly. em conformidade com To be ela, ready para que esteja pronto to pay the price, a pagar o to be preço, ready esteja to lose his pronto life, a perder a sua to vida, identify with a Jesus identificar-se com in his Jesus sufferings, nos seus sofrimentos, in his death, na sua morte and in his resurrection. e na sua I trust ressurreição. that this was Eu creio clear to que you, foi claro para because we need to vocês, move on now. porque temos que agora Move on and see prosseguir. what's the next step, Vejamos o próximo what passo, lies ahead of us. o que é que está adiante de nós. And we have seen that Nós we vimos cannot que avoid não podemos the evitar cross that we have a cruz que temos que if we carregar se to carry queremos the life of Christ. transportar a vida de So that's Cristo. behind us. E, portanto, está That's diante de something that nós Was que clear algo ficou trust claro e eu in creio each one of em you. cada um de So vocês. that's why today Por isso é que hoje we want to move on. nós queremos Let me continuar, just prosseguir. Deixa-me remind you primeiro recordar-vos de que Christianity cristianismo is about é the sobre cross of Jesus a Christ cruz de Cristo and the Jesus cross that we have to e take. a cruz que nós temos que tomar. The cross A cruz is the emblem. é o emblema do cristianismo. We cannot avoid it. Nós não podemos And I evitá-lo. repeat again, E eu vou it's repetir. what Jesus accomplished on the Aquilo cross, que Jesus realizou na and it cruz is the cross e that each aquilo one of us que é a cruz we que cada have um de to nós take. deve tomar. So, Por isso, what, o que, as a question, what would be como the life of a pergunta, Christian? como devia ser a vida do cristão? This is what it's all about.
É Jesus tudo Christ dying on the cross, sobre Jesus Cristo and morrendo you na and I cruz taking our e cross nós, tomando and a nossa serving cruz, Jesus servir Christ. a Jesus Cristo. That's what it's all about. É tudo o que And precisamos saber. if we do that, E se assim I fizermos, think that eu God will do creio the que rest Deus and fará all will be o well. resto e tudo estará will grow, bem. Cresceremos Solid e in seremos our solidificados na nossa and vida we will be serving the Lord e estaremos a with servir ao joy Senhor and com excitement gozo, com in our excitação nas nossas vidas. So when we talk about sonship, Quando will falamos sobre split filiação, eu vou sonship dividir in a filiação three parts. em três partes. Three parts. First Três one partes. A is primeira son é through conversion. filhos por conversão. Let us open our Bibles Vamos in abrir as Galatians nossas chapter Bíblias em 4. Gálatas capítulo We 4 read e lemos 4 verses of scripture. 4 versículos das Galatians Escrituras. chapter 4 Gálatas verse capítulo 3. 4, versículo Even 3. so, we, Assim também when we nós, were quando children, éramos meninos, we were in bondage estávamos under the reduzidos à elements of the servidão world. debaixo dos primeiros But when rudimentos the do fullness mundo. of the time had Mas vindo a come, plenitude dos God tempos, sent Deus forth enviou his seu Son, Filho, nascido de born of a mulher, woman, born under the nascido law, sob a lei, to redeem para those who remir os were que estavam under the debaixo law, da lei, the law, a fim that we might de receive recebermos the a adoption adoção as de sons. filhos. And because E you are porque sois sons, filhos, God has Deus sent enviou forth aos nossos the corações Spirit of His o Son Espírito do seu into Filho your hearts, que crying out, clama, Abba, Abba, Father. Pai. Therefore, Assim you are no longer que a já não slave, és mais servo, but a son. mas filho. And if a son, E se és filho, then an és heir também of God herdeiro de through Deus Christ. por Cristo. There are a few elements here Há alguns I think elementos we aqui que should understand. precisamos de compreender. The first thing A here primeira coisa is aqui that we é are que nós all somos adopted todos adotados a new family. numa The family nova of família, God a through família de faith Deus in pela Jesus fé Christ. em Jesus Cristo. Adopted. Adotados. Why? Because Por quê? we did Porque not know God. Nós não The conhecíamos a Bible tells us Deus. clearly that A we Bíblia were diz claramente que strangers, nós éramos we were estranhos bound e estávamos by so many amarrados a we tantas were coisas, separated estávamos from God. separados de Deus. We were not children of God. Não éramos filhos de Deus. Not children of God, but now Não éramos filhos de Deus, mas because agora, we have believed porque in nós Christ, cremos we em are no Cristo, more living under the power já of não vivemos darkness, debaixo do but we poder have das been trevas, adopted mas nós and we fomos are now adotados sons. e agora That's somos very clear. filhos. Isso It's está the same claro. principle É o as mesmo a princípio, natural birth. assim como o nascimento natural. Um Born. filho é Amen. nascido. So now it is a spiritual birth that we are talking Agora about. existe também o nascimento Because we have espiritual de believed, que estamos a now falar. we are Porque sons. nós cremos, Very clear. somos That's the filhos. first Está part. claro? Okay? Esta é a primeira So now, parte, as certo? spiritual sons, Ora, the Bible says that espiritualmente, we a Bíblia diz have que or we nós become heirs. tornamos mean? herdeiros. That O que means que that we significa? are Isto entitled significa to que an nós fomos inheritance. eleitos As a son, herdeiros We are como entitled filhos, to an inheritance. fomos eleitos it is herdeiros. available Portanto, está for us disponível to para receive nós that inheritance. receber essa But God herança. is not under any obligation Deus não está debaixo de nenhuma to obrigação give us the de nos fullness dar of that a inheritance. plenitude da sua herança. Because when we don't obey Porque God quando nós não and we obedecemos a walk Deus in sin, e andamos em pecado, God is not Deus obliged não é obrigado to give us a the dar-nos fullness a of plenitude our inheritance. da nossa And herança. this is important for us E to é understand. importante compreendermos Because isso, as a son, porque como filhos, example, let's say an example. vamos lá trazer son in aqui the um natural. exemplo. Um filho natural, And a father o pai can give him pode lhe an dar inheritance uma herança dependendo on how he lives do como ele vive in the natural. na sua vida If he's natural. going to
se ele vai jogar fora a sua herança e viver uma vida terrível, o pai é quem decide se vai lhe dar ou não parte dessa herança. Assim também é espiritualmente. E eu creio que nós compreendemos o aspecto espiritual disto enquanto nós continuamos com o nosso estudo. Portanto, o primeiro passo é tornarmos-nos filhos. Uma vez que nascemos de novo, tornamos-nos filhos de Deus. Amém. Agora vamos ver algo mais. Vamos aprofundar um pouco mais. Precisamos de saber que há o Filho verdadeiro pelo Evangelho, o verdadeiro Filho através do Evangelho. Agora vivemos um estágio como filhos de Deus, mas agora temos que nos tornar filhos através do Evangelho. Nós vamos pregar sobre isso com mais detalhes. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 4. 1 Coríntios capítulo 4. Vamos ler a partir do versículo 14. Paulo diz: não escrevo essas coisas para vos envergonhar, mas admoesto-vos como filhos meus e amados, porque ainda que tivesseis 10.000 anos em Cristo, não terias, contudo, muitos pais. Por quê? Porque eu, em Cristo Jesus, vos gerei através do Evangelho. Assim admoesto-vos a que sejais meus imitadores. Por esta razão, mandei-vos Timóteo, que é meu filho amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Então Paulo, através da sua pregação, está muito claro aqui que ele gerou a igreja de Corinto pelo Evangelho que lhes trouxe. Por outras palavras, ele tornou-se pai deles. É o que ele diz aqui. Serem gerados. Paulo, através da pregação da mensagem do Evangelho da Cruz, gerou a igreja de Corinto pelo Evangelho, e estes tornaram-se filhos pelo Evangelho, e ele tornou-se o seu pai. Está claro? Isto precisa ser entendido. Este Evangelho de que Paulo está aqui a falar não é o Evangelho da salvação. É uma mensagem especial que temos partilhado em detalhes na primeira conferência. Se te lembras, a mensagem da cruz. Portanto, a igreja de Corinto aceitou a mensagem que Paulo lhes trouxe, a revelação de Jesus Cristo, a revelação da mensagem da cruz, pelo ensinamento do apóstolo Paulo. E se abrimos em Coríntios, vamos ver esta passagem, 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Claramente, vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém? Paulo, pela revelação que recebeu de Deus, do próprio Jesus, transmitiu essa revelação à igreja dos Coríntios. E assim, eles foram nascidos pelo Evangelho e Paulo tornou-se o seu pai. Então estamos a falar sobre tornar-se filho pela revelação da mensagem da cruz. Isso é diferente da mensagem da salvação.
Não é a mesma coisa. A igreja dos Coríntios recebeu essa mensagem e começaram a viver em conformidade com a revelação que receberam, começaram a viver em conformidade com essa revelação, porque já tinha sido colocado o fundamento e eles receberam a Cristo nas suas vidas, estavam prontos a tomar a sua cruz e seguir a Jesus, compreenderam que as suas vidas já não lhes pertencia, mas pertencia a Cristo, e Cristo teve que fazer um trabalho profundo nas suas vidas. Eles compreenderam isso e eles tornaram-se filhos pelo Evangelho, a fim de que qualquer que recebesse a revelação de Cristo, da mensagem da revelação da cruz, se tornasse filho pelo Evangelho. Esta é a experiência que a igreja de Corinto teve quando ele foi a Corinto e pregou a mensagem de Cristo. Eles nasceram de novo, tornaram-se filhos de Deus, mas agora tornaram-se filhos pelo Evangelho, através da revelação do Evangelho, e então se tornaram filhos do apóstolo Paulo. Paulo tornou-se o seu pai. É o que nós lemos em Coríntios. Ora, a igreja de Corinto começou bem. Estavam prontos a negar a si mesmos. Estavam prontos a seguir a Cristo, identificar as suas vidas nos seus sofrimentos e tornaram-se filhos verdadeiros. Mas o que aconteceu? Porque o verdadeiro filho não foge da cruz que tem que tomar. Eles não deixam a sua cruz para passarem a viver uma vida pecaminosa. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 Coríntios capítulo 1, capítulo 3, versículo 1. 1 Corinthians chapter 3. And I, brethren, 1 Coríntios capítulo 3, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Depois de algum tempo, a igreja de Corinto desviou-se. E aí começaram a viver em pecado. Eles foram instruídos pelo lado carnal da sua natureza, que é a carne. Começaram bem, mas depois se desviaram. E a primeira epístola aos Coríntios fala do estado pecaminoso da igreja de Corinto. Se lermos toda a primeira epístola, eles viviam conforme as maneiras humanas, conforme o mundo. Assim é que eles viviam. Por outras palavras, tu podes ser filho por um tempo, mas se tu recusares depois a cruz, o que vai acontecer? É isso com que temos que lidar. Estou a colocar apenas o fundamento aqui para podermos perceber o quão sério isto é, servir ao Senhor no ministério. Hebreus capítulo 12. Estamos ainda a falar sobre o verdadeiro filho pelo Evangelho. Hebreus capítulo 12, lemos a partir do versículo 5. Há de começar a ser muito interessante a partir de agora. Meus filhos, não desprezeis a correção do Senhor,
E não desanimes quando fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estás sem disciplina, ou da qual todos são feitos participantes, escuta aqui, sois então bastardos e não filhos. Lembra que eu disse que se tu tomas a tua cruz e segues a Cristo, tu aceitas perder a tua vida, tu és filho. Pelo Evangelho, foste gerado por este Evangelho e te tornaste um filho. Mas, se não estás pronto mais a tomar a tua cruz, é disso que estamos aqui a falar até agora. Se nós aceitamos a correção do Senhor, nós podemos, como verdadeiros filhos, receber a nossa herança completa. Todo este capítulo 12 da carta aos Hebreus fala de pecado. Como o pecado pode afetar o cristão. É muito importante entender isso. Ensina-nos o desafio de sermos filhos ou filhas na casa de Deus ou de sermos bastardos, ilegítimos. É do que nos ensina aqui a palavra. Vamos entrar com mais profundidade nesta escritura para que possamos compreender. A primeira coisa que vemos aqui é correção ou repreensão. Sabe o que significa? É trazer correção, repreender, a fim de nos purificar. É o que significa a palavra aqui. Não é simplesmente corrigir. Não. É para nos purificar. É por isso que Deus nos castiga os seus filhos, para trazê-los à santidade. Esta é a primeira coisa que veremos. E se olharmos para Isaías capítulo 53, a Bíblia diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus Cristo. Jesus não foi castigado por causa dos seus pecados, mas porque Ele foi castigado em nosso lugar, a fim de sermos reconciliados dos nossos pecados com Deus. Deus nos castiga, Deus castigou a Jesus por causa dos nossos pecados, não por causa dos seus próprios pecados. Foi o castigo para obter a paz para nós. E esse castigo abriu. Entende aqui claramente? É por isso que Jesus foi castigado por Deus o Pai, a fim de que o teste, para que fosse considerado o teste para ser considerado um verdadeiro filho, é aceitar o castigo de Deus, de nos humilharmos com sinceridade, arrependermos-nos dos nossos pecados cometidos, com um coração humilde, a fim de que Deus nos purifique
e nos traga a um lugar de santidade através da santificação, para sermos filhos na casa, uma filha na casa, que aceita o castigo de Deus na sua vida, para que ele possa produzir fruto na sua vida. Este é o propósito do castigo, da correção de Deus, da disciplina de Deus, para fazer-nos puros. O filho aceita isso. O filho aceita esse castigo, porque ele sabe o que Deus quer fazer na sua vida. Ele tem uma visão de santificação na nossa vida. Este filho está pronto a humilhar-se diante da correção de Deus e da repreensão de Deus. Ele vai se humilhar e arrepender-se e continuar e prosseguir. Mas se ele não aceita isso, o que a Bíblia diz? Ele é um ilegítimo filho. É a segunda palavra que temos que considerar. Sabe o que significa? Ser um ilegítimo ou um bastardo é que estás na casa, estás na família de Deus, és parte daquela família, mas tu não recebes a plenitude da herança. Quando tu és um bastardo e não aceitas o castigo de Deus, o Pai, tu te tornas um ilegítimo. Tu ainda estás na família, mas tu não recebes a plena herança. É por isso que vejo muitos crentes a batalharem. Eles não recebem a plenitude da herança de Deus. Eles batalham. Eles não recebem a plena herança espiritual. Eles permanecem bebês espirituais, como os coríntios. Eles permaneceram bebês. Eles recusavam a disciplina, a correção, o castigo do Senhor. Essa é a razão porque um cristão se torna um ilegítimo. Como é que isso acontece? Quem quer ser considerado um bastardo? Eu acho que ninguém gostaria, mas essa é a realidade. Essa é a palavra de Deus. O resultado da falta de arrependimento. Lembro-te que todo o capítulo de 12 de Hebreus fala de pecado. Como lidar com o pecado. E quando Deus lida conosco, por causa dos nossos pecados, então Ele corrige-nos, Ele disciplina-nos e o resultado de não nos arrependermos e continuarmos em pecado é tornarmos-nos cristãos bastardos, ilegítimos. Não és mais um filho através do Evangelho. Começas a desviar. Compreendes o Evangelho? Tu podes compreender o Evangelho. Mas tu recusas. E Deus chama-te ilegítimo. E o que acontece com a nossa herança? Ele é um dom de Deus. Mas o que acontece? Quando nós aceitamos a correção de Deus, recebemos a nossa plena herança. Vamos ler capítulo 12, versículo 10. Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam como bem lhes parecia, falando dos nossos pais naturais, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, é para que nós sejamos participantes da sua santidade. Amém? Santidade
É um processo para que nos tornemos mais e mais como Jesus. E então Deus sempre coloca sobre nós a sua herança, porque somos verdadeiros filhos, não ilegítimos. É por isso que há muitos cristãos que nunca crescem. Eles nunca crescem. Nunca recebem a plenitude da sua herança. Eles permanecem carnais, porque eles recusam-se. Versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este é o encorajamento do autor desta epístola. Devo correr. Versículos 16 e 17. Agora falando de Esaú, sobre herança. Ninguém seja fornicador ou profano como Esaú, que por um manjar vendeu o seu direito de primogenitura. O que significa que ele vendeu a primogenitura? Ele cancelou a sua herança, estou certo? Ele vendeu a sua primogenitura, ele cancelou a sua herança. Viu o que aconteceu? Para viver em fornicação e em pecado. Porque bem sabes que, querendo ele ainda depois herdar a bênção, foi rejeitado, porque não achou lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas o buscou. Ele quis voltar a ganhar a sua herança, a bênção, mas ele tinha sido desqualificado. E é isso que acontece quando nós rejeitamos a correção de Deus. Nós somos desqualificados no que concerne a nossa plena herança. E quando nós não crescemos espiritualmente, permanecemos bebés. Gálatas capítulo 5, versículo 2, vamos ver rapidamente. Gálatas capítulo 5, o que aconteceu com os Gálatas? Versículo 2. Eis que eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo. Vós que vos quereis justificar pela lei, da graça tendes caído. É uma palavra difícil do apóstolo Paulo. Estes Gálatas tentaram viver pela lei. Foram perseguidos. Não queriam seguir a sua cruz. E estavam prontos para voltar à circuncisão. E deixaram de aceitar a perseguição por causa da cruz. E o que aconteceu? Paulo diz que eles foram desqualificados. E por causa disso, vocês se tornaram estranhos para Cristo. Sabe o que significa um estranho? É alguém que já não vive mais com a sua esposa. Está separado da sua esposa. Eles são casados ainda. Ainda são casados, mas já não vivem, agora vivem como estranhos. Aqui Paulo diz, vocês se tornaram estranhos para Cristo, separados de Cristo. Vocês querem ser justificados pela lei, vocês caíram da graça. É duro, não é? Meus queridos irmãos, um filho é reconhecido pela maneira como ele reage
durante o teste e provações, nas suas quedas, quando ele é confiado por Deus. Então pode identificar o verdadeiro filho, a verdadeira filha, a maneira como ele reage nos momentos difíceis da vida, quando é para desobedecer a Deus, quando está em problemas. É aí que o filho vive de acordo com a revelação do evangelho que recebeu. Assim também é para com a filha. Sua vida muda. E todos ao seu redor e toda a liderança podem confirmar, testemunhar o trabalho de Deus na sua vida, como ele cresce espiritualmente, como ele amadurece no Senhor. É muito importante. Portanto, na igreja hoje, nós podemos concluir sobre este assunto. Há filhos e filhas na igreja, mas também há muitos que são ilegítimos. Mas todo crente foi chamado para ser filho ou filha. Não importa a sua chamada. Tem que estar sempre pronto a aceitar aquilo que Deus quer fazer. Como disciplina, castigo, ele castiga seus filhos. Porque o verdadeiro filho é aquele que aceita a correção. E o resultado é que nós crescemos. Ele vai crescer e vai amadurecer. Não é uma questão de ser uma boa pessoa. Não é questão de andar na igreja semanalmente. E sim de transportar a revelação da mensagem de Jesus Cristo, a mensagem da cruz, e andar de acordo com essa revelação e vivê-la e aceitá-la. Aceitar quando Deus corrige e arrepender-se e humilhar-se na sua vida. Aí é que é chamado seu filho ou filha. Portanto, eu repito, não é uma questão de ser uma boa pessoa. Não é ser fiel da igreja aos domingos. Não. É uma questão daquilo que tu transportas no teu coração e o que é que tu fazes com essa revelação. E como é que tu respondes a Deus quando Ele quer corrigir-te, quando Ele quer te castigar. Castigar a cada um de nós, pastores e líderes de igrejas. É importante para nós entender isso. É muito importante. O terceiro aspecto da filiação é um filho no ministério. Ser o filho no ministério. Em primeiro lugar, tens que ser um filho no Evangelho. Só assim pode ser filho no ministério. Eu estou a falar de pastores e outros ministros. E eu quero fazer uma pergunta. Existe alguma outra forma na Bíblia de servir ao Senhor? Existe alguma outra forma de servir ao Senhor a não ser sendo filho na família de Deus e ser um filho na casa? Existe uma outra forma? Para servir ao Senhor e ter a visão para crescer, para servi-lo e agradá-lo. Não há outro caminho na Bíblia. Portanto, todos fomos chamados para ser filhos e filhas na casa. Não apenas salvo, mas ser filho pelo Evangelho e servir ao Senhor.
E deixa-me dizer que alguém que é ilegítimo não pode servir para o Evangelho. A pessoa que é ilegítima. Quando eu digo ilegítimo, acho que sabes o que estou a dizer. Então não serves para o Evangelho, para o ministério. Estou a falar de pastores. Estou a falar daqueles que estão em liderança, aqueles que servem no ministério, que estão a pregar a palavra de Deus, que foram chamados para ser pregadores do Evangelho, a fim de que edifiquem a fundação que o apóstolo colocou. Se quer ser filho, não pode ser ilegítimo. Tens que ser filho no Evangelho. Aí sim é que serves para o ministério. E estarás pronto para continuar a construir nesse fundamento que foi estabelecido. Os apóstolos é que colocaram fundamento. É só para filhos no Evangelho que podem continuar a edificar nesse fundamento. Se não és filho no Evangelho, não podes construir nesse fundamento. E em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 17, voltamos à mesma passagem. Por esta causa vos mandei a Timóteo, que é meu filho, amado e fiel no Senhor, o qual vos lembrará os meus caminhos em Cristo, como por toda parte ensino em cada igreja. Paulo chama a Timóteo meu filho, amado e fiel no Senhor. É assim que ele o chama. A razão por que assim lhe chama é porque Timóteo era muito especial para o apóstolo Paulo. Ele podia confiar nele. Por que Paulo lhe chama assim? Meu amado e fiel filho no Senhor. É porque ele, como jovem, gastava tempo para viver com ele à volta de Paulo. É por isso que dizia que tu és meu filho amado e fiel no Senhor. Não tinha nada a ver com o número de anos que ele vivia com ele, ouvindo ou pregando o Evangelho. Não é porque ele acompanhava Paulo a todo lugar. Porque Paulo era o seu pai no Evangelho e Paulo ensinava, ministrou a Timóteo, transmitiu-lhe a revelação de Cristo, do Evangelho da cruz, para o coração de Timóteo. E Timóteo foi testado várias vezes. E Paulo podia confiar nele. É por isso que Paulo diz, no versículo 17, ele vos fará lembrar os meus caminhos, assim como eu ensino em todo lado e em todas as igrejas. Timóteo iria recordar aos coríntios, a qualquer lugar para onde eu fosse, como Paulo ensinava em cada igreja. Timóteo era fiel no Evangelho. Ele era fiel. Ele abraçava. Ele vivia em conformidade com esta revelação. Paulo testou o homem até o ponto em que podia confiá-lo plenamente. Tu podes ir. Eu te enviei para todas as igrejas. Vai e diz-lhes tudo quanto eu tenho ensinado em todas as igrejas. Paulo estava em paz, enviando a Timóteo. Amém.
That's a true son. Esse é o verdadeiro filho. Timothy was able to transmit the gospel Timóteo clearly. podia transmitir o Evangelho claramente, aquilo que ele viu, e se tornou uma revelação para ele, Clearly. claramente, Because he porque was living ele the vivia reality of a the realidade revelation that da he carried in his revelação heart que that was transportava em seu transmitted to him coração by his e father. que foi-lhe transmitida pelo seu pai. That's why he was a true, faithful and beloved Ele é son. verdadeiro e fiel, Sons in the amado gospel filho, and sons filho no in the Evangelho ministry. e filho no ministério. Amen. Amém? So you are qualified to be in the Assim, ministry és qualificado when para o you are a true ministério son. quando és o verdadeiro filho When you are illegitimate. e não quando és got a problem. ilegítimo. Aí tens And I problemas. said earlier, you are not fit for the ministry. Eu disse que aí tu não serves para o ministério. So Timothy would remind the Então Corinthians Paulo the iria way that Paul lembrar taught os coríntios in all the a churches. maneira como Paulo pregava The em message todas as of the cross was igrejas. real to him. A He mensagem lived it. da cruz era He defended it. real para ele. Ele defendia He e preached it. vivia e ele pregava. It was his life. Era a sua vida. And let me say E deixa-me dizer that this is the most que essential esta part é that Paul was a looking at. essência do que Paulo procurava. How Timothy Como Timóteo carried the revelation, transportava a revelação, how he was como ele faithful to it, vivia e era how he did fiel a not esta depart with revelação, it, how e he ele defended it. defendia este evangelho. This is the Este- essential part that Esta Paul era a was parte looking at essencial, porque in the life Paulo, of Timothy. daquilo que Paulo procurava And na this vida is de what Timóteo. the leadership of the church must É look at. isso que a liderança da igreja In deve Philippians procurar. chapter 2, Em Filipenses capítulo 2, let's read that quickly. podemos Verse ler 19. rapidamente, versículo 19. Very interesting. Muito interessante. Talking about sons in the ministry. Falar de Verse filhos no 19. ministério. But Versículo I trust in the 19. Lord Jesus to send Timothy to you shortly, that I also may be encouraged when I know your state. E espero no Senhor Jesus que em breve vos enviarei Timóteo para que também eu esteja de bom ânimo sabendo dos vossos negócios, porque a ninguém tenho de igual sentimento que sinceramente cuide do vosso estado, porque todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas bem sabeis qual é a sua experiência e que serviu comigo no Evangelho como filho ao Pai, de sorte que espero enviá-lo a vós logo que tenha aprovado a meus negócios. Mas confio no Senhor que também em breve eu mesmo irei ter convosco. Esta é uma declaração séria e sábia da parte do apóstolo Paulo. Todo apóstolo, o pastor deve considerar isso. Paulo investiu no Evangelho, investiu na igreja. Ele diz que não há nenhum filho como Timóteo. Paulo estava se certificando. Ele queria ter certeza de que a igreja iria receber o investimento correto. E se lermos nas entrelinhas, Timóteo vai para vos fortalecer, para vos edificar, para vos fortificar, para continuar a edificar neste fundamento que eu trouxe sobre as vossas vidas. Como um filho para o seu pai, ele serviu comigo no Evangelho. Por isso é que eu perguntei no início, existe alguma forma de servir ao Senhor diferente desta? Existe alguma outra maneira de um pregador servir ao Senhor? Se não em ser um filho na casa e um filho para o seu pai. Isso é o que nós encontramos ao longo da Bíblia toda.
Paulo conhecia todos eles, ele conhecia-os. Ele sabia que ele era fiel ao Evangelho, fiel à equipa, fiel aos outros ministérios. Ele conhecia-os, ele sentia isso. Ele tinha uma grande relação com eles. E a Bíblia aqui fala de filhos que não buscam o seu próprio interesse, mas estão prontos a dar as suas vidas pelo povo de Deus. O mesmo coração, como o apóstolo Paulo, o mesmo coração, sem diferença. Ele buscava o interesse do reino de Deus. Não estava ali pelos seus próprios interesses. Ele dava a sua vida pela igreja. Se lês pelas epístolas, havia muitos filhos como Timóteo que faziam o trabalho do ministério e por quem eram confiados. Paulo não estava preocupado com eles, mas ele insistia. Ele insistia de que eles transportassem o mesmo coração e o mesmo evangelho. Aí sim, és um verdadeiro filho no ministério. Este homem era o testemunho do poder de Deus, porque por causa da sua vida, que estava em mudança constante pela obra do Espírito Santo na sua vida. Ele era um testemunho. Ele era filho. O testemunho das suas vidas, da sua fidelidade, da sua submissão, da sua generosidade. É maravilhoso. Esse é o verdadeiro filho. E é isso que a igreja precisa. Filhos, verdadeiros filhos. Pastores e líderes de igrejas que são filhos, que transportam a clara revelação e vivem, defendem e transmitem. É isso que a igreja precisa hoje. Filhos. E quando vês toda a equipa que trabalhava com o apóstolo Paulo, todos eles eram filhos no Evangelho. Em Filipenses capítulo 2, versículos 25 a 30, lemos sobre Epafrodito, que estava doente. Ele estava pronto a fazer tudo pelo Evangelho. Ele era seu filho. Apolo, Filemon, versículo 24, menciona Marco, Epáfras, Aristarco, Demas e Lucas. Em Romanos capítulo 16 fala de Priscila e Áquila. Versículo 9 fala de Urbano. Em Timóteo fala-se de Tito e Marcos. 2 Timóteo 4, versículo 20 fala de Trófimo. Eles todos eram filhos e filhas. Todos trabalhavam com Paulo. Todos eram da equipa de Paulo, do apóstolo Paulo. Eram filhos. Amém? Havia filhos no ministério. Estes filhos eram partes da equipa do apóstolo. A equipa de homens que, juntos no mesmo coração, construíam a igreja de Jesus Cristo. É o que nós vemos ali. Não estou a falar de denominação, não. Não estou a falar de nome de igreja, não. É sobre a revelação do Evangelho que está no coração do homem, que aceitaram viver o Evangelho, que aceitaram viver o Evangelho tal como ele é. Um preço a pagar
Portanto, não é denominação, não tem nada a ver com o nome de uma igreja, não. Mas todos eles que eu mencionei, e há muitos mais que tu podes procurar nas epístolas, todos eles transportavam o espírito do Evangelho que nós veremos nesta convenção. Portanto, eles viviam o Evangelho e Paulo confiava neles pela pregação. Nas igrejas, para que continuassem a edificar sobre o fundamento que foi colocado. Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Porque filhos submetem-se. Eles têm um coração submisso. Eles eram seus filhos submissos à autoridade suprema que estava sobre eles. Todos eles. É uma submissão para uma autoridade suprema que estava sobre eles. Submissão como filhos ao seu pai. Tu não podes tirar isso da Bíblia. Não podes remover isso da Bíblia. É o que nós vemos nas epístolas. Paulo vivia no ministério. Ele foi chamado para ser. Ele não lutou por isso, ele foi chamado para viver esta mensagem. É isso que ele transportava em seu coração. Ora, Paulo escreveu a todas estas igrejas, ele conhecia-os. Ele escreveu para alguma igreja que não conhecia? Não. Ele escreveu epístolas para as igrejas que ele conhecia. Ele era parte dessas igrejas. Toda esta equipa de filhos, juntamente com ele, que faziam crescer a igreja. E os filhos eram submissos. A submissão é um fator importante na vida de um filho. Mesmo naturalmente é assim. Um filho deve submeter-se ao seu pai. E nós vemos que a relação entre Paulo e seus filhos era uma relação de coração, genuína relação, de coração para coração, dando as suas vidas uns aos outros, prontos a perder as suas vidas em qualquer altura. E havia uma grande relação entre Paulo e as igrejas, grande relação entre a liderança da igreja. Nós vemos isso em Atos capítulo 17. Ele estava em Mileto, ele falava com eles, ele lhes exortou sobre aquilo que havia de acontecer, ele conhecia-os, ele era o fundador daquela igreja através do Evangelho, através daquilo que ele ministrava e transmitia. E estes homens tornaram-se filhos, foram chamados por Deus, responderam ao chamado de Deus e eram filhos. Filhos no ministério. Por isso é que eu disse que Paulo não tinha outra escolha. Ele não tinha escolha. Ele foi chamado para ser assim. Por isso é que ele diz que ai de mim se não prego o Evangelho. Ele não podia. Quando lemos as epístolas, nós podemos compreender que Paulo era o pai daquelas igrejas para as quais ele escrevia. Tens que ver o que é que está por trás de tudo isso. Tens que ver o coração de um pai nas epístolas. Ele está a escrever para os seus filhos. Ele está a escrever para os seus filhos. E este é o tipo de relacionamento que nós precisamos de ver
e in the churches testificar, today. testemunhar na igreja hoje. Do you understand? Entendes? Pastors and leaders of churches, Pastor, that's líder the de type of igreja, relationship esse é o tipo de relacionamento that we should witness que in the nós church devemos today. testemunhar na igreja That hoje. relationship, A relação, unfortunately, most of the pastors are infelizmente, independent. muitos pastores hoje são independentes. They are independent. Eles são independentes. That's why I have found, Por isso é que my tenho travels and my encontrado nas missions, minhas and it's been viagens known everywhere missionárias, today, em todo lado para onde eu vou, the difficulty that pastors and a leaders of dificuldade churches que have os to work pastores e together in líderes unity. têm de trabalhar There's juntos em always competition, unidade. division, Estão always, toda hora em everywhere. divisão e competição, em todo lado. Most of them separate. A maioria deles estão They can't work separados. together for Não more querem than 2 years, trabalhar 1 year or 3 years, juntos, and then they depart. trabalham apenas por 1 ou They 2 go and anos e open their own separam-se churches. e vão abrir novas igrejas. Don't see that in the Word of God. Não vejo isso na igreja, Not to na be na seen. palavra de Deus. That's why we need to come back É por isso que temos que voltar to the true model. That's the para o model. modelo That's the model. verdadeiro. Este é o We aren't going modelo. to invent anything now. Nós não temos que inventar nada agora. We can't invent independent ministries today. É por isso que temos tantos ministérios independentes But hoje. unfortunately, the church Porque, has invented it. infelizmente, as igrejas têm Not to be inventado found in Scripture. coisas que não estão nas escrituras. Pastors and leaders of churches today have Pastores e difficulty to líderes submit to das one igrejas another. de hoje que não querem I don't see submeter-se that uns in the aos Bible. outros e não vejo isso na I don't see Bíblia. that in that relationship Não that vejo Paul isso had no with his relacionamento que sons. I Paulo don't see tinha that. com os seus filhos. Eu não vejo isso. I see another type of relationship. Eu vejo outro I see a tipo de father to son relacionamento. relationship. Vejo uma relação entre pais e Everywhere you filhos. look at it. Em todo lado vejo Everywhere. isso. Em todo lado na There's no Bíblia. other way. Não há outro I'm a caminho. pastor. Yeah, you are a pastor. And so, Sim, és pastor e então you are a pastor. Okay. És You've got the call pastor. of God. Okay. tens a chamada de Deus, ok? But if you do not have that type of Mas se tu relationship não that we tens are esse tipo talking de about here, relacionamento you de are que estamos a missing falar aqui, something estás a very perder precious alguma coisa muito preciosa in the ministry. no ministério. You are missing it. Estás a perder. That's why my intention, Por my isso é que a minha motivation intenção, a minha motivação is that all pastors can é come to the que place where they todos need os to be. pastores venham a um lugar que deviam estar. It's not about the calling. I'm Não not é uma talking about the questão da calling here. chamada, não estou a falar de chamada aqui. I'm talking about a relationship Estou a falar de between fathers and relacionamento sons. entre pais e filhos, That's what you see in the Bible. que é o que In the encontramos New na Bíblia, Testament, the no New Novo Covenant Testamento, Church. na Igreja da Nova Aliança. Very important. Muito importante. That's why when there are sons in the leadership, Por isso é what que do you quando há find? filhos na Unity, liderança, encontramos peace, unidade, paz, love, amor, security, segurança, protection. proteção. That's what you find. É o que nós And encontramos. that's tangible. You can E feel isso é that. tangível, nós podemos sentir isso. To all of them, all of these sons Todos estes filhos working together, trabalhando juntos, all of them todos eles are ready to take their cross. estão prontos a tomar as suas They are cruzes. sons in the gospel. Eles são They filhos no carry the same Evangelho revelation. e eles têm a mesma broken revelação. Têm corações Broken. quebrantados, Humble. humildes. To humble themselves. Eles aceitam repent, humilhar-se to a si forgive. mesmo, arrependerem-se, perdoarem. That's what in the heart of sons. Isso é o que está no coração de filhos. Those who are illegitimate do not experience Aqueles que that. são But ilegítimos, sons do esses experience não experimentam isso, são true rebeldes. repentance, forgiveness, O verdadeiro arrependimento, humbling humildade, ourselves negando-se a si mesmo, before one another, diante uns dos outros se Without fear. humilhando, sem medo, because we understand porque eles we are one in the compreendem. gospel. Nós somos We all um só fail. no We all Evangelho. move forward. Nós But movemos that needs to adiante, be tangible. mas isso tem que ser tangível. That's why the church needs sons. É por isso que a igreja Not precisa just de leaders, but filhos, sons. não apenas líderes, mas filhos.
And I've been asked the question many times. Eu tenho How sido to join perguntado CTMI? várias vezes How to join Church Team como Ministries me International? juntar à CTMI. Let me say, Eu we do not deixo-me have dizer, membership. But we recognize nós the reconhecemos men o homem that are ready que está pronto a and viver preach e pregar the message a of the cross. mensagem da cruz. And when we recognize it, E quando nós reconhecemos, we are ready estamos to prontos open our heart, a abrir os nossos corações to work with them, para trabalhar com eles, respect them, respeitá-los and we can see them e podemos in vê-los the team. na I'm equipa. not talking about membership. Não estou a falar de I'm talking membresia. about being in the team of Estou a ministry. falar de estar na Because for equipa de one single ministérios reason, por uma we razão carry simples. the revelation Nós of the transportamos message a of the cross. revelação da mensagem da And cruz We are e ready estamos to live it. prontos para viver esta mensagem in our personal life, na nossa vida pessoal, in our marriage, no nosso casamento, in the church. na igreja. Then Então, you can become member of the team. podes te tornar membro da So it's equipa. not about being member of CTMI. Portanto, não é ser membro You understand that? do CTMI. It's a respect É um because respeito of what someone causa carries. daquilo que alguém Why, transporta, how he lives it, como e how como he ele vive transmits it. e como ele transmite. Oh, it's exciting. Isso é How excitante. to serve the Lord any other way? Como I servir don't ao Senhor de understand. outra maneira? Eu não conheço, não compreendo. My Bible tells me that's A the way we should minha serve the Lord. Bíblia diz que há uma só forma de servir ao Senhor. We all have the same Bible. Todos temos a mesma Bíblia. That's why God can use you in the team. Por isso é que Deus pode te usar na equipa. If we all recognize Se todos reconhecermos what's in your heart, o que está no how to nosso live that coração, message, como viver essa mensagem, yeah, and God can use you. aí Deus pode te usar. Amen. Amém? And as we continue to listen E continuando a escutar to the gospel, ao Evangelho, the power of the o gospel, poder do Evangelho, and we continue to e hear continuar a constantly ouvir about constantemente sobre the revelation a of revelação Christ, the revelation of the de cross, Cristo e da cruz, the leadership is encouraged. a liderança é encorajada. It encourages the body of elders, all the Isso elders, encoraja anywhere, in all toda a countries together. liderança em todo o mundo a trabalhar accept juntos, a aceitar The breaking of God. o quebrantamento que vem de Deus, o castigo de Deus, a correção de Because we Deus. know Porque nós sabemos the destiny of our calling. o destino da nossa chamada. We want our full inheritance. Nós queremos a nossa plena herança. We want to serve the Lord in a team. Queremos servir a Deus como uma equipa. And all those who are in that team, they respect one another. E todos aqueles que são da Respect equipa their ministry. respeitam-se uns Respect aos their outros, calling. respeitam o And it's a ministério e a wonderful chamada team. uns dos outros. Everyone at his respective place in the ministry. Todos estão num lugar What de respeito else no do we ministério. O que mais tu queres? The real problem is Se não é um problema real. pride in the heart Se não of vem man, o orgulho no coração do homem. who has difficulty A dificuldade to submit de submeter-se. But what Bible are we going to Mas follow? que Bíblia que nós queremos seguir? That's why the church needs true Por apostles isso é que a Bíblia and true diz que a igreja precisa in de the verdadeiros gospel. apóstolos e filhos Unfortunately, today no there ministério. are too many Há muitos pastors pastores alone. solitários, They don't have órfãos. fathers. There was a time in the church, Houve um tempo a na few igreja, decades ago, há algumas décadas atrás,
That there were fathers in the church. Havia pais na There were igreja, sons in the church. havia filhos na And igreja. today in Africa, Mas hoje em in Africa África, today, hoje em África, when you meet, quando pastors encontras of estes age, pastores de idade, we call them fathers. eles That's chamam-se what we call them. pais, Fathers. pais. I don't know the road that they have taken. Mas eu não sei que caminho I don't know seguiram, what they have experienced. não sei o que é que eles But it was experimentaram, the reality. mas é uma realidade. They lived the gospel. Eles viveram o They were evangelho, fathers and they were sons. eram pais e eram filhos, It has disappeared. mas isso acabou. Today no one wants to be a son. Hoje já ninguém mais quer ser filho, Everybody wants to be somebody. todos querem ser alguém. That's why everyone has got to humble himself and Por isso recognize é que todos where he devem is at. reconhecer-se, humilhar, para saber o seu lugar. I believe pastors today Eu creio que It's a time pastores for all devem to saber feel the heart que chegou o momento of de real servants of God. sermos reais And to servos work de together Deus e trabalharmos in juntos em submissão. Submission to who? Submissão To a a man. quem? Oh no. A um homem? Não. Yes. Sim. Do these sons were submitted to the Apostle Paul? Os filhos eram submissos ao apóstolo Paulo? It was not an authority Não era uma autoridade that would destroy men. que ia destruir os It's homens. exactly the contrary. Era exatamente o It's an contrário. authority Era uma autoridade que construía. with all the weaknesses, Todos all nós the temos faults, fraquezas. with all the errors. Todos nós temos erros. Yes. Sim, Yes. sim. But there's an authority in the spirit Mas há uma autoridade no espírito that pastors need to understand. que os pastores precisam To de catch, to entender, feel, que nos fazem and come sentir to a place que devemos vir a um lugar where they are at the right place que é o lugar certo and become sons. para nos tornarmos filhos. There's no other way to work. Não há outra maneira de como isso funciona. To end up this message today Para terminar esta mensagem hoje about sonship, sobre filiação, my prayer a minha oração is that God é de que raises Deus levante filhos na casa, men that homens understand, que possam catch the compreender revelation, e ter a and are revelação ready e estão to prontos come to the place para virem a um lugar of submission de in the submissão no reino. kingdom. That's what is scriptural. Isso é o que é escriturístico. To end up, maybe I can ask you a question. Para terminar, You are talvez a eu faça pastor. algumas perguntas. Pastores, Do you have a father? tens pai? In the spirit. No Talking espírito, about spiritual. estou a falar da vida Are espiritual. you scared to have one? Tens medo de ter um pai na fé? Are you scared of that authority that is upon your life? Tens medo de uma autoridade sobre a tua vida? It's a delegated one. É uma autoridade delegada. It's not natural. Não é natural, It's a delegated é, spiritual. é delegada, é uma autoridade That's espiritual. my question. É minha pergunta. Are you a son? És In filho? the house? Yes. Na casa? Sim. You are a son Sim, tu és um filho. to God the Father. Yes. Para Deus Pai? Sim. Maybe you are a son in the house. Talvez és um the filho na gospel. casa, no Evangelho. Maybe you caught the revelation of the message of the cross. Talvez tu is the percebeste a foundation of revelação da Christianity. cruz, que é o fundamento do cristianismo. But is there not one more Mas step ahead é in your tudo life? na tua vida? Or are you going to remain an orphan? Ou vais permanecer A um son without órfão? father? Um filho que não tem pai? Where would that lead you to? Para onde é que isso te vai levar?
Independence? A independência? You think that you can do everything? Achas que podes fazer todas as You coisas? think that you can bring the church to perfection? Achas que podes levar a igreja à perfeição? Amen. Amém? I will end up by saying this. Eu vou terminar dizendo isto. If you look at the book of Acts, Se olhares para o livro de if you look at Atos, the beginning of the first church, no early princípio church, da igreja there were 12 primitiva, apostles. havia 12 apóstolos, 12. 12. Amen. Amém? Not much was told about the church of Jerusalem. Não foi falado tanto sobre a The igreja de first few Jerusalém. chapters of the book of Acts. Os primeiros capítulos do livro de And Atos. then the E whole remainder of the depois, New Testament, o resto do Novo Testamento, the second half of the book of Acts, a segunda and metade do right livro up de to all Atos the epistles, e as show epístolas us mostram-nos the reality a realidade how the church sobre como a needs igreja to be built. precisa ser edificada. It shows us clearly Mostra-nos the claramente foundation. o fundamento, It shows us clearly o the fundamento, ministry, claramente o different ministério. ministries. It shows us clearly the sons that are working Que os well filhos que estão a with the apostolic trabalhar team to com a build equipa the foundation apostólica so that the church may estavam grow a edificar spiritually. sobre o fundamento, Very clear. para que a igreja crescesse espiritualmente. And my prayer is that the Holy Spirit A minha oração é que o Espírito Santo enlightens our heart ilumine os nossos and corações show us where e nos mostre onde estamos, working in relationship with the team of para que ministries. trabalhemos no relacionamento em equipa espiritual. I'm not talking about denomination. Eu não estou a falar de denominação, I'm talking about the gospel. estou a falar do The Evangelho. gospel that produces sons O Evangelho que nos trouxe filiação. and the gospel that needs to be lived in the O heart of man. Evangelho que temos que viver no nosso Far coração. beyond É muito any além denomination. de denominação. Far beyond. Muito além. Who are you Quem és tu? submitted to? A quem é que tu te Are submetes? you your own authority? És tu a tua própria autoridade? That's the question. Esta é uma pergunta. Sons Filhos in the ministry. no ministério. I'm encouraging pastors Eu estou encorajando pastores to trust the Lord, a confiarem no Senhor, to seek Him, a buscá-lo, so that He may a fim de que Ele possa reveal to the heart revelar aos corações the building of the church. o construir How a the church igreja, is built. como a igreja é edificada, How to have a strong como spiritual ter church. uma igreja forte e espiritual. I thank God Eu agradeço a Deus for all sons por todos os in filhos the gospel. no Evangelho. These men who have grasped Estes homens Christ. que pegaram a revelação been do revealed in their Evangelho, hearts. que lhes foi revelado ao coração. They know it. Eles They embrace conhecem, it. eles abraçaram. One more step. Mais um passo. Don't work alone. Não trabalhes sozinho. Don't be a fatherless son. Não sejas um filho órfão. Do not be an orphan. Não sejas um órfão. Seek Busca those aqueles who have a heart que têm o coração to build a church para construir a igreja em conformidade to the scriptures, com as Escrituras, according to the New em Testament. conformidade com o Novo Testamento. No other way. Não há outro meio. May God bless you. Que Deus te abençoe. May the Holy Spirit Que o continue Espírito Santo continue to teach you a ensinar-te as you read the Word of God. enquanto lês a sua May He palavra. enlighten you
para que Ele te ilumine, May the gospel become alive. que o Evangelho se torne vivo no teu coração. That's the end of our Este é o first fim da message. nossa primeira mensagem. And we bless the Nós Lord and thank abençoamos a Deus e agradecemos por aquilo que ainda vem a seguir. Amém? Him. So, Deus te abençoe. and Não te don't esqueças que nós te amamos. forget, we'll Nós see you nos encontraremos na próxima sessão. Obrigado.